E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero aqui comentar com vocês, né, a respeito de um comentário protestante que eu vi, que era o seguinte. Nesse comentário, o protestante colocou assim, vocês católicos veem a igreja em tudo na Bíblia. Vocês, né, enxergam a igreja católica demais na Bíblia. Tudo para vocês é a igreja católica. E eu vendo esse comentário, eu lembrei-me da palavra de São Paulo aos Efésios. Eu me lembrei dessa passagem. Efésios, capítulo 5, no versículo 31 e 32. Eu lembrei-me desse texto. Quando eu vi esse comentário, né? Vocês católicos também vê a igreja em tudo. Vê a igreja em tudo na Bíblia. Será se é uma visão só atual agora dos católicos? Ou já foi uma visão, né, dos primeiros católicos, dos apóstolos, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo viu em Efésios 5, versículo 31 e o 32. Está escrito assim: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isso com referência a Cristo e à igreja. Veja, Paulo está pegando um versículo lá de Gênesis 2, 24. Lá no segundo capítulo da Bíblia, né? Lá em Gênesis 2, 24. Onde diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. E Paulo diz assim, estou me referindo a Cristo e à igreja. Então, se nós católicos vimos, né, a igreja em todo o canto da Bíblia, a gente aprendeu com Paulo, né, com os apóstolos, com Cristo. Veja, lá em Gênesis 2, 24, Paulo viu a igreja. Então, por isso que nós católicos temos esse costume, né, de ver a igreja nos textos bíblicos. Porque a gente aprendeu dos apóstolos. Paulo está dizendo que lá em Gênesis 2, 24, aquele texto está se referindo a Jesus Cristo, a união de Cristo com a igreja. O filho deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. E os dois serão uma só carne. Então, com isso, Paulo está dizendo o quê? Que a igreja e Cristo, né, é uma só carne. Né? Que os dois, Cristo e a igreja, os dois, é uma só carne. E que esse Cristo, né, esse homem que deixou o seu pai e deixou a sua mãe, né, é Jesus Cristo, se referindo a Jesus Cristo e a igreja. Como as igrejas protestantes não têm mãe, só tem pai, né, Lutero, e segundo o Padre Pio, né, o diabo, que é o pai dos protestantes, eles não têm mãe, eles não consideram a mãe. Então, mais uma vez, né, provado, né, atestado, bem explicado que o protestante não tem, né, a aprovação na Sagrada Escritura. Por isso que eles não veem a fundamento para eles na Sagrada Escritura. Eles leem a Sagrada Escritura para contestar a fé católica, para procurar onde está a intercessão dos santos, onde está Maria, onde está isso, onde está aquilo, e eles não procuram o fundamento da fé deles. Enfim, esse texto mostra claramente que nós católicos, quando vemos a fé católica na Bíblia, é porque a gente tem fundamento. Veja, o apóstolo Paulo está vendo aqui em Gênesis 2, né? Está vendo aqui em Gênesis 2, 24, toda a igreja. Está vendo uma igreja do filho, né? Que tem pai e que tem mãe. Veja, as igrejas protestantes não têm mãe, só tem pai, né? E o pai é o diabo e Lutero. Então quer dizer que a igreja de Cristo tem um pai e tem mãe. O apóstolo Paulo está provando aqui, está mostrando aqui a mãe de Deus, né? O apóstolo Paulo está vendo aqui
o Filho de Deus, né? Deixando Deus e deixando a sua mãe humana, né, Maria, para se unir à sua igreja. E ele diz, é grande esse mistério, né? É grande esse mistério. Eu digo isso em referência a Cristo e à igreja. Então, Paulo teve essa revelação. A Paulo foi revelado que aquele texto ali de Gênesis é a igreja, se refere a Jesus Cristo e a união com a igreja. O homem deixará seu pai e deixará, né, a sua mãe. Está aí a fé católica, de Gênesis a Apocalipse, né? Em toda a Bíblia. Então, quando a gente diz que na Bíblia é católica, aí o protestante comenta, mas vocês veem a fé católica demais na Bíblia, em todo canto vocês veem. A gente vê porque a gente aprendeu dos apóstolos. Veja, né? Paulo viu a igreja aqui, lá no começo da Sagrada Escritura. Ele viu toda a igreja, inclusive com a mãe, né? Com a mãe da igreja, com a mãe do filho, né? Deixará o seu pai e deixará a sua mãe. Né? A mãe do filho, né? Jesus Cristo, que se uniu à igreja. E veja, e a igreja e Cristo se torna uma só carne. Se torna uma só carne. Repito mais uma vez, essa é a beleza da fé católica. Então, por isso que a gente costuma ver a fé católica na Escritura, por isso, porque ela foi né, escrita para isso, para uma mentalidade católica, para uma mentalidade católica. Repito, né, como os protestantes não têm mãe, não consideram mãe, mostra claramente que essa igreja da Bíblia, que este homem da Bíblia, que deixou seu pai e a sua mãe e se uniu à igreja, não é o mesmo do protestante. Não é o homem, esse homem, Cristo, não é o mesmo o Cristo do protestante. Porque lá o homem deixou só o pai, né? O homem lá só tem pai, não tem mãe. Um absurdo, né? Então mostra claramente que essa Sagrada Escritura é católica. Então o Deus protestante não deixou o pai e a mãe, deixou só o pai e se uniu às suas denominações mundo afora, né? E o Deus católico, né, da Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, né, deixou o seu pai e deixou a sua mãe e se uniu à igreja. Deixou a sua mãe, veja, Paulo aqui considerando a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha, deixou a sua mãe. E os protestantes não chamam Maria de mãe, não tem mãe, né? Quer dizer que o pai das denominações protestantes não tem mãe e não é bíblico. Você mostra aí claramente isso aí, né? Mas o pai da Igreja Católica é Deus e a mãe da Igreja Católica, né, é Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A mãe da igreja, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A nossa mãe querida, Santíssima Maria, né? Então, nesse texto, tem muita coisa para a gente meditar nesse texto, mostrando claramente a desordem protestante, caindo por terra, né, a desordem protestante. Quando Paulo diz, né, que o homem deixou o seu pai e a sua mãe para se unir à igreja. Esse mesmo homem não está na denominação protestante, porque lá eles não consideram que o homem deixou o pai e a mãe. Considera que o homem só tem pai. Não considera a mãe. Repito, né? Não considera a mãe. E o texto está bem claro. O homem vai deixar o seu pai e vai deixar a sua mãe e se unirá à sua igreja e os dois serão uma só carne. Compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos, né? Deixa aí o seu joinha, comenta o que você achou. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado e fique com Deus.